Queridos irmãos, neste 30º domingo do tempo comum, nós lemos este texto que é um texto bastante central no Evangelho de São Marcos, no sentido de que nós estamos naquele momento em que o Senhor começa a sua subida para Jerusalém, aonde ele irá dar a sua vida em sacrifício por todos nós. O texto começa dizendo: Jesus saiu de Jericó. É muito interessante que essas três palavras são carregadas de um significado mais profundo. Jesus. É interessante que essa cidade de Jericó, além de ser a cidade mais antiga da história, os primeiros registros de materiais encontrados são de 9.000 anos. Estima-se que a cidade tenha mais de 11.000 anos. Passaram por ali cerca de 20 civilizações. Ou seja, é uma cidade que carrega uma história muito forte. Em segundo lugar, é a cidade mais baixa da terra. Ela está a 270 metros abaixo do nível do mar, a poucos quilômetros do Mar Morto, que é onde deságua o Rio Jordão. Além disso, quando o livro do Êxodo relata a saída, Êxodo significa isso, saída, do povo de Israel do Egito, eles entram deserto adentro, e depois, quando lemos o livro de Josué, nós descobrimos que, atravessado o Rio Jordão, a primeira cidade que os israelitas têm diante de si é a cidade de Jericó. É a primeira cidade que eles destroem, por assim dizer. É a cidade de Jericó. Conduzidos por Josué. O nome Josué é o mesmo nome de Jesus. Yehoshua é o mesmo nome. Então o texto diz: Yehoshua saiu, Êxodo, de Jericó. Ou seja, a primeira frase já nos remete àquele evento, a saída do Egito. A saída do Egito e o enfrentamento da primeira cidade hostil, Jericó, que nos fala também da passagem pelo Rio Jordão. O texto carrega uma espécie de espírito batismal, obviamente em referência a essa passagem pelo Rio Jordão, essa saída de Jericó. Jesus saiu de Jericó junto com seus discípulos e uma grande multidão. Ou seja, a imagem é uma imagem processional. É a imagem de quem está subindo para Jerusalém, para a festa da Páscoa. Os evangelhos sinóticos, todos eles, Mateus, Marcos e Lucas, são escritos como uma grande viagem de Jesus a Jerusalém, que culmina com a Páscoa e o seu sacrifício. Milhares de peregrinos iam para Jerusalém a fim de celebrarem a Páscoa. Então, Jesus, os discípulos e a multidão acorrem para Jerusalém processionalmente. O filho de Timeu,
Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. É muito interessante porque o texto salienta o nome do cego. Ele diz, Bartimeu, o filho de Timeu. Bar, em aramaico, significa filho. Bartimeu, filho de Timeu. Por que o texto chama a atenção para esse nome? O nome Timeu, por exemplo, é o nome de um dos personagens de um diálogo famoso de Platão. Era um nome muito usual entre os judeus, aliás, entre os pagãos, entre os helênicos. E, interessantemente, aqui ele aparece numa construção em que você tem Bartimeu, ou seja, uma palavra aramaica, uma palavra que tem a ver com o pensamento, a cultura, o jeito de ser judeu, e Timeu, um nome pagão, um nome helênico. Estaria aqui o evangelista fazendo uma espécie de síntese da igreja, daquela primeira hora, que era composta de judeus e também de pagãos, que começavam a se converter nas comunidades de São Marcos? Possivelmente. Bartimeu, o filho de Timeu, cego e mendigo. O nome Timeu significa honrado. Mas o filho da honra, o filho do honrado, o filho do homem honrado, do homem importante, é cego e mendigo. Vejam que coisa. A temperatura, o clima nos entornos de Jericó era muito agradável no inverno. E isso fez com que vários reis construíssem ali a sua residência de inverno. Nos tempos de Jesus, Herodes o Grande tinha construído um imenso palácio justamente ali, naquela região. Portanto, o texto parece que traz uma certa ironia. O filho da honra é cego e mendigo. Me lembro do livro do Apocalipse, quando o apóstolo diz: pensas que és rico, mas és pobre. Pensas que vês, mas és cego. Vem a mim e eu te darei ouro forjado no fogo e colírio para limpar os teus olhos. Aqui, o filho da honra é cego e mendigo. E estava sentado à beira do caminho. Era uma cena comum naquele tempo. Um cego pedindo esmolas. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar. Quando ouviu dizer. São Paulo diz que a fé vem pelo ouvir. Ouvir a pregação da palavra de Deus. Ou seja, o que São Marcos está querendo mostrar para a sua comunidade é a importância de escutar. De escutar a palavra de Deus. De dar atenção à palavra de Deus como o primeiro elemento para restituir a visão. Para enxergar a realidade de um modo diferente. Ele ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando e começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. É muito interessante o que o cego grita. Yehoshua, ben Davi, filho de Davi, eleison-me,
tem piedade de mim. Esse título, Filhos de Davi, pode indicar duas coisas. A primeira, ele está enxergando Jesus como Messias. Porque o Messias, o ungido, é apresentado como da descendência de Davi, como filho de Davi. Mas também, nos tempos de Jesus, o nome do filho de Davi, Salomão, era invocado muito pelos exorcistas judeus para expulsar o demônio e para curar as doenças. Então nós temos ali um cego, e dentro do Evangelho de São Marcos, que é o Evangelho desse ano, nós temos a presença do exorcismo como um dos elementos fundamentais da atividade de Jesus, dizendo: Jesus, Salomão, filho de Davi, tem piedade de mim, me cura, me sara. Muitos o repreendiam para que se calasse. Essa palavra, muitos o repreendiam, é exatamente o que se faz com o demônio. Ou seja, aqui é como se o jogo estivesse invertido. Não é Jesus que está repreendendo o demônio, mas é, de certo modo, o demônio que, incorporado naquela multidão, começa a repreender o cego para que o cego não grite, para que o cego não professe a sua fé. Ora, nos dias da comunidade de São Marcos, aquela comunidadezinha tão simples, tão fraca, tão insignificante, perseguida por judeus e pagãos, estava o tempo todo impedida de professar a sua fé, de declarar a sua profissão de fé, a sua confissão de fé, por conta da perseguição. Ou seja, de algum modo São Marcos está dizendo: olha, veja bem, você está escutando a palavra, não segure para você, grite. O demônio vai juntar muitas pessoas, uma grande multidão, até de servos do Deus vivo, de judeus e até de pagãos piedosos, para gritar contra vocês, para repreendê-los. Mas não caiam nesse jogo. Eles acham que vocês são o demônio. Na verdade, quem está sendo usado pelo demônio são eles. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tende piedade de mim. Ou seja, quando a perseguição, quando o combate, quando o boicote, quando a imposição do silêncio se torna mais forte, é então que nós temos que professar a nossa fé com mais vigor, com mais energia. Nós temos que gritá-la, por assim dizer. Nós temos que proclamá-la, como diz como dizem diversos textos do Novo Testamento, com desassombro, com coragem. Então Jesus parou e disse: chamai-o. Veja bem, por que Jesus não o chamou diretamente? A palavra chamai-o em grego é o verbo kaleo, está na base da palavra eclesia, que é a palavra igreja. Ou seja, são aqueles que são chamados, aqueles que são convocados. Jesus não chama o homem diretamente, ele não diz para o cego: eu te chamo, vem aqui. Mas ele diz aos discípulos: chamai-o. Por que Jesus utiliza esses mediadores? Por um sentido muito simples.
No texto de São Marcos, ele está salientando a importância da igreja. Jesus está te chamando através dos seus seguidores, através dos seus discípulos, através daqueles que pregam a palavra. Eles o chamaram e disseram: coragem, levanta-te, Jesus te chama. É o apelo da mensagem evangélica. Coragem, levanta-te, vem, eu estou te chamando. O Cristo, através de mim, está te convocando. Vem, levanta, coragem. O cego jogou o manto. O manto era, digamos assim, o lugar onde as esmolas eram colocadas. O cego joga o manto. A imagem é muito parecida com a imagem dos discípulos que deixam as barcas, o seu pai, e vão seguir Jesus. Deixam tudo para trás. Ele deixa o manto, joga fora. Mas a imagem também é uma imagem batismal. Por quê? Antigamente, naqueles dias, o batismo era feito por imersão. Então, a pessoa, antes de ser batizada, tirava as suas vestes, jogava fora as suas vestes, era batizada e depois recebia a veste branca, de que tinha sido purificado, iniciado. Em todo caso, o cego que joga o manto dá um pulo e vai até Jesus. Ele não hesita. Ele não fica, de nenhum modo, naquela paralisia em que ele estava. Vejam o contraste. Ele estava parado à beira do caminho. Agora, ele dá um pulo. Este pulo é o salto da fé. É quando o homem acorda para a realidade sobrenatural e salta na direção de Deus. O texto de São Lucas nos diz que quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou de alegria no seu ventre. Este pulo é quando o nosso homem interior, impactado pela palavra da fé, não hesita, salta na direção de Cristo. Então Jesus lhe perguntou: o que queres que eu te faça? Essas perguntas de Jesus que são tão incômodas. O homem é cego. Ele deu um pulo. Ele está chamando Jesus de filho de Davi, que era uma das invocações, o nome de Salomão, que se utilizavam na época para expulsar demônios e para curar. O que ele pode querer? Nós precisamos entender, queridos, no Evangelho, Deus não age a despeito da nossa consciência. Não existe mágica. Você tem que se tornar, em Deus, consciente dos processos que Ele realiza em você. É por isso que, tantas vezes, é apenas passado muito tempo quando nós vemos um defeito flagrado. E nós pensamos: por que Deus não tirou aquele defeito de mim sem que eu percebesse? É porque no Evangelho não existe feitiçaria. Você tem que se tornar consciente das suas necessidades, transformá-las em oração e apresentá-las diante de Cristo. O que queres? É uma pergunta provocativa. O que você quer? O que você quer mesmo? Porque não é óbvio. Quantas vezes você tem uma pessoa, por exemplo, com a saúde deteriorada pela bebida, pelo álcool. Aí o médico diz: o senhor precisa parar. Se o senhor não parar, o senhor vai morrer. E a pessoa continua bebendo.
O mesmo vale para muitos outros processos da vida. Não é óbvio. Não é óbvio que você quer ficar curado. Não é óbvio. Nada é óbvio. Tudo tem que ser trazido para o plano da consciência. Você quer mesmo ficar livre desse pecado? Você quer cortar mesmo com esse vício maldito? Você quer mesmo ou não? O cego respondeu: mestre, que eu veja. Rabuni, mestre, que eu veja. Jesus disse: vai, a tua fé te curou. A fé. É a fé que provoca a cura. Fé aqui não no sentido, e isso é muito importante, de uma fé na fé. Porque hoje em dia é assim. As pessoas acham que fé é um pensamento positivo. É você acreditar em códigos, em programações. Então, se você acreditar muito em algo, aquilo vai acontecer, né? É a ética de lua de cristal. Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Não funciona assim. A fé consiste em crer que Deus, uma vez que me ilumina pela sua graça, me faz perceber a necessidade e a indigência que eu tenho dele, e, portanto, a necessidade que eu tenho de que ele me transforme, de que ele me cura, de que ele me sare. Caso contrário, nada vai acontecer. Eu preciso crer que Cristo é o único capaz de me tirar da cegueira e da mendicância. Cristo é o único que me pode tirar da cegueira e da mendicância. Só Ele tem ouro refinado pelo fogo. Só Ele tem o colírio que pode me devolver a vista. No mesmo instante, ele recuperou a vista. Ele começou a enxergar. Isso é uma imagem da fé. Ele teve um despertamento espiritual. Ele começou a ver todas as coisas dentro do seu verdadeiro marco sobrenatural e seguia a Jesus pelo caminho. Seguia Jesus pelo caminho. A palavra caminho é a palavra odos, em grego, e a igreja era chamada, lá no comecinho da pregação dos apóstolos, de odos, caminho. Porque o texto poderia dizer, e ele seguia Jesus. Mas não, o texto diz, ele seguia Jesus pelo caminho. Ele seguia Jesus pela igreja. Assim como ele foi chamado, ele correspondeu seguindo Jesus pelo caminho. E esse caminho vai dar aonde? Esse caminho vai dar em Jerusalém. Vai dar no sacrifício da cruz. Vai dar exatamente no que Jesus nos dizia há alguns domingos atrás. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. Ou seja, é o caminho do discípulo. O discípulo é alguém que vem para cumprir a missão do Senhor. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Queridos irmãos, nós também precisamos realizar um êxodo. Um êxodo dessa mentalidade que nós temos de sempre ficarmos amealhando tesouros, esmolas, parados à beira do caminho, estacionados numa vida espiritual morta, acomodados num conforto humano, parados enquanto vemos os outros andando. Só Jesus pode nos tirar desse imobilismo. Só Ele nos pode fazer sair dessa situação
de escravidão aos bens terrenos, aos prazeres da carne, à vaidade da honra da nossa própria vida. Só Ele pode nos colocar para andar rumo à Páscoa. Ou seja, a passagem de uma vida regida por todos os valores terrenos para uma vida consumida em favor dos valores eternos do reino de Deus. Que o Senhor nos ajude e que Ele nos permita fazer esse êxodo, que Ele nos faça saltar de alegria e que Ele limpe os nossos olhos para que nós enxerguemos tudo sob a ótica da sua cruz e ressurreição.